Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia que o Senhor nos dá, o Senhor nos deu de vida, de bênção, de graça, de misericórdia do Senhor sendo renovada sobre a nossa vida. E nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração poderosamente nessa noite. Ministra a tua graça, a tua unção e bênção na nossa vida. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amém, amigos. Abra comigo o Salmo 27. Salmo 27, por favor. Salmo 27, versículo 14. Salmo 27, 14, o salmista, ele diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Vou repetir. Salmo 27, versículo 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém, meus amigos. Bom, quando você vai levar o seu filho ou a sua filha para comer um lanche, às vezes a criançada gosta muito do McDonald's, né? A criançada gosta. Eu, particularmente, já não gosto mais. Na minha adolescência, eu comia 2 Big Macs com batata frita e aquela... Eu gostava demais também da torta de maçã. Ainda a torta de maçã eu gosto de comer. Tortinha de maçã, tinha um sundae, eu gostava. Né? Hoje já prefiro outro tipo de hambúrguer. E hoje eu gosto daquela picanha que vocês conhecem, vocês sabem muito bem. Mas quando você vai ao McDonald's e você pede um lanche, você espera receber o lanche na hora, não é verdade? Você espera receber o lanche logo. Qual que é a filosofia do McDonald's? A filosofia do McDonald's é a seguinte: não deixar o cliente esperando. Certo? Agora, e quando isso não acontece? Como é que você se sente, hein? Qual é a sua reação? Qual é a sua reação quando você é obrigado a esperar por alguma coisa? Qual é a sua reação? Será que você pode dizer para mim aqui, ó? Escreva rapidinho. Coloque qual é a sua reação quando você tem que esperar por alguma coisa, quando você é obrigado a esperar. Qual é a sua reação? Qual é o seu sentimento? Escreva numa palavra só. Vamos lá. Frustração. O que mais? Alguém chegou agora e disse graça e paz. Vamos lá. O Helder fica com raiva. A Jaque, angústia. A Sandra, impaciência. A Mari Monteiro diz oi. A Kátia Mendes, frustração. O Celso Max, impaciente. Frustração. Ansiedade. Decepção. Fica impaciente. E é isso aí, gente. Qual que é a sua reação quando você é obrigado a esperar por alguma coisa? Pois é, ó, ansiedade, reclamação, ansiedade, impaciência, enfim. Tá. Gente, a verdade é a seguinte, é que nós não gostamos de esperar. Porque a espera produz em nós irritação, inquietação, chateação, frustração. A espera produz na gente ansiedade. O que é que significa esperar? Esperar significa aguardar, ter esperança, contar com alguém ou alguma coisa. Quem espera, espera por alguém ou por alguma coisa. Então, deixa eu dizer algo importante a você. Você que tem atravessado lutas, batalhas, crises, adversidades, espera uma saída. Está tentando encontrar uma resposta, uma solução para a crise que você está vivendo. Você que tem promessa de Deus na vida e está aguardando essa promessa se cumprir. Hoje eu quero ser a boca de Deus para abençoar a sua vida. Esse é o desejo do meu coração. Esta palavra é para aqueles que estão enfrentando lutas, crises, e que não sabem qual rumo a seguir, e por qual porta entrar, qual decisão tomar. Precisam ter uma direção certa. Deus tem uma resposta para a sua vida. Deus quer falar poderosamente com você nessa noite. E eu queria apontar aqui para vocês, pensarmos juntos em algumas atitudes para quem deseja esperar em Deus. Você deseja esperar em Deus?
Então você que deseja esperar em Deus, eu queria apontar algumas coisas, ou pontuar algumas coisas importantes para aqueles que realmente desejam esperar em Deus. Primeira coisa que você pode anotar aí, no papel, no seu computador, anote. Primeira coisa, para quem deseja esperar em Deus, tenha esperança. Tenha esperança. O que significa esperança, gente? Confiar que vai conseguir aquilo que deseja, que se deseja. Esperança significa é a espera por aquilo que se deseja. É a confiante perseverança no futuro. E no sentido teológico, esperança significa confiar e esperar em Deus que nunca falha. É provado, gente, é provado que um ser humano cheio de esperança, ele pode suportar quase tudo. Ele tem uma energia a mais para suportar as lutas. Quem tem esperança. Sabe, e todos nós aqui, meus amigos, nós temos uma viva esperança que foi gerada em nós. Viva esperança. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, diz o texto, para uma herança incorruptível, inatingível e que não se pode murchar, guardada para vós nos céus, diz o apóstolo Pedro. Então, gente, não é apenas uma esperança de que Deus vai resolver um problema nosso aqui hoje na terra, mas é a esperança de que um dia todos os nossos problemas vão terminar. É uma esperança maior. É uma esperança muito mais profunda, é uma viva esperança. E a esperança, amigos, é um dos pilares mais importantes da vida cristã. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, ele diz, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Então a esperança é um dos pilares mais importantes da vida cristã. Fé, esperança e o amor. Gente, 3 coisas fundamentais da vida cristã. De novo, fé, esperança e amor. A esperança é a espera confiante de que Deus vai agir, porque Ele nunca falha. Por isso o apóstolo Paulo disse, Romanos 12, alegrai-vos na esperança. A qualquer hora, gente, a qualquer momento, Deus vai agir no nosso problema. Vai acontecer, o milagre vai chegar, a vitória vai acontecer. É uma alegre esperança. Então, a primeira atitude, gente, a primeira atitude importantíssima para aqueles que desejam esperar em Deus, tenha esperança. Segunda atitude, tenha paciência. Tenha paciência. Paciente é aquele que suporta a dor, os incômodos, infortúnios, sem queixa e com resignação. É a pessoa que sabe esperar de uma maneira serena, de uma maneira mais tranquila. Né? Agora, alguém me pergunta aqui nessa noite, né? Como é que eu posso ter paciência sem eu ver respostas ou saídas para as minhas dificuldades? Como é que eu posso ter paciência? Paulo diz em Romanos 8, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Ou seja, é justamente por não vermos e não sabermos é que nós precisamos ter paciência até que Deus mostre. Mas como é que eu posso ter calma e tranquilidade diante do momento que nós estamos vivendo, diante dessa pandemia maluca? E as contas chegando, né? E eu precisando pagar contas e não sei o que vai ser amanhã, o meu dia. Como é que eu posso ter calma diante das tribulações? Como? Paulo diz de novo, Romanos 12, sede pacientes na tribulação, gente. Nós precisamos aprender a suportar o dia mau. E só suportamos
tendo paciência. Eu gosto muito do Salmo 40, né? Quando o salmista diz: esperei com paciência. É uma espera com paciência. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amigos, se esperamos soluções dos problemas e não temos a direção, nós precisamos ter perseverança e paciência. Eu vou repetir. Se você espera a solução dos seus problemas nesses dias e você não tem a direção certa ainda, você não sabe qual rumo a seguir, o caminho a tomar, você precisa ter perseverança e paciência. Essas duas coisas. Outra atitude, terceira, note. Não tome atitudes precipitadas. Não tome atitudes precipitadas. Quando você age sem pensar, você mostra quem você é. Quando você pensa antes de agir, você mostra quem você quer ser. Normalmente, amigos, a atitude precipitada ela é baseada na lógica e na intuição humana. Veja um exemplo lá em Gênesis, no capítulo 16. Abraão ouviu a voz de Sara e não ouviu a voz de Deus. Deus havia dado uma promessa para Abraão, que ele seria pai de uma numerosa nação. Lembra dessa história? E aí ele pensou: como é que essa promessa vai se cumprir na minha vida, sendo que eu não tenho nenhum filho? E aí o que acontece com Abraão? O Senhor havia prometido um filho, mas Abraão se precipitou. Ele ouviu a sua mulher. Ele teve um filho com a sua serva Agar, porque Sara pediu para Abraão. Agora veja bem, era um costume da época, quando as mulheres não podiam engravidar, elas deixavam seus maridos terem filhos com as escravas. Então, isso não era pecado, era cultura, era um costume da época, né? O pecado de Abraão não foi por ele ter tido um filho com a escrava. Não é esse o pecado de Abraão. O pecado de Abraão foi ele não crer naquilo que Deus falou, na promessa de Deus. Ou seja, ele foi precipitado. Então, aquilo que eu disse, quando você age sem pensar, você mostra quem você é. Agora, quando você pensa antes de agir, você mostra quem você quer ser. Abraão foi precipitado. Aí você me pergunta assim: mas como é que eu posso saber se a minha atitude não está sendo precipitada? Como é que eu consigo saber se a minha atitude não está sendo precipitada? Gente, como é que eu posso saber o momento certo para agir? Como é que você consegue saber? 1 Coríntios 14, 33 diz assim: porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. A confusão, gente, não pertence a Deus. Se há confusão, se existe confusão, fique quieto, não haja. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 3 que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. A paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. Se não houver paz no coração, não tome nenhuma atitude. Nós precisamos tomar muito cuidado para não tomarmos atitudes precipitadas em meio às dificuldades, principalmente quando Deus ainda não falou conosco. Porque uma decisão precipitada, meus irmãos, pode ser fatal, causando danos irreversíveis. Portanto, meu irmão, minha irmã, espere em Deus. Espere em Deus. Essa é a terceira coisa, terceira atitude. Então, primeiro, qual é? Tenha perseverança. Depois, tenha paciência. Terceiro, não tome atitudes precipitadas. Quarto, anote. Não murmure. Não murmure. Bom, eu tenho o costume de dizer o seguinte, que a murmuração, ela é uma reclamação descabida contra Deus. A murmuração é uma oração e Deus não tolera. A murmuração, gente, é uma postura arrogante. Por quê? Quando você murmura, você está sendo arrogante. Por quê? Porque, em outras palavras, você está dizendo o seguinte para Deus: Senhor,
eu não concordo com aquilo que o senhor está fazendo. Eu não concordo. Porque se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. Ou seja, nós nos colocamos melhores do que Deus. Isso é uma arrogância. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele concede a sua graça. Tem gente que não sai do lugar porque murmura. Tem gente que parece o povo de Israel no deserto. Lembra dessa figura? Lá em Êxodo. O povo de Israel murmurava contra Deus no deserto. Eles estavam perto já, gente. Estavam perto de entrar na terra prometida. Mas por causa da murmuração, eles morreram no deserto. Olha que coisa triste. Tem gente morrendo no deserto por causa da murmuração. Vai ficar 40 anos andando em círculo. Gente, a murmuração é um sintoma de que nós não sabemos esperar em Deus. Portanto, aquiete o seu coração. O Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete o seu coração. Não murmure, porque você pode estar perto da bênção. Então, glorifique, louve, exalte ao Senhor em todo o tempo. Salmo 34:1, o que é que diz? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em meus lábios, na minha boca. Hoje mesmo, mude o seu vocabulário, troque as suas palavras de murmuração, de ingratidão, de reclamação, por palavras de louvor, de adoração, de gratidão. Troque as suas palavras. Então, aqui está uma outra atitude: não murmure. Anote uma outra atitude. Anote. Para aqueles que desejam esperar em Deus. Controle a ansiedade. Controle a ansiedade. Agora eu quero a participação de vocês. Eu quero a participação de vocês. Vamos lá. Me respondam, por favor. Sobre a ansiedade. A ansiedade é algo ruim? Sim ou não? Enfim. Como é que você vê a ansiedade? É algo bom, ruim? Sim, não? O que você pensa sobre isso? Responda. Quero ler aqui. A ansiedade é algo bom ou ruim? A Pamela disse que sim. A Rosane disse que depende. A Carla disse que sim e muito. A Kátia disse que é muito ruim. A Beth diz que é sim. A Carolzinha depende. A Pamela diz que é ruim. Olha lá, a ansiedade pode consumir a pessoa. Sim, é ruim, muito ruim, muito ruim. Legal, eu estou vendo que vocês não estavam na minha outra live quando eu falei sobre essas coisas. Eu vou responder. Gente, a ansiedade é algo bom ou ruim? Depende. Eu vou explicar para vocês. Veja, em níveis normais, a ansiedade em níveis normais é um instinto humano. A ansiedade, ela estimula a imaginação, o raciocínio e faz com que nós tomemos atitudes. A ansiedade em níveis normais, ela é boa sim para o homem. Estou falando de níveis normais. Agora, vamos para o outro lado. A ansiedade excessiva, que provoca, aquela ansiedade que provoca uma aceleração dos batimentos cardíacos o dia todo, que tira o sono, que produz muito suor, essa não é boa. Inclusive essa pode produzir 3 coisas. Esse tipo de ansiedade pode produzir 3 coisas. Primeiro, um grande impacto no cérebro, podendo causar deformações químicas e físicas no cérebro humano. Olha outra coisa que pode produzir esse tipo de ansiedade. Envenena o pensamento. Nós passamos a analisar, meus irmãos, somente o que vai dar errado e não aquilo que pode dar certo. Uma outra coisa que esse tipo de ansiedade, a ruim, pode produzir: a perda da percepção.
do raciocínio, da capacidade de resolver os problemas. Então, gente, tem ansiedade boa. Em níveis normais, ela é excelente para nós. Excelente, faz parte da nossa vida. Né? Ela, como eu disse, ela estimula a imaginação, o raciocínio, faz com que nós tomemos atitudes, decisões. Aí ok, mas passando de um limite, ela produz muitas coisas ruins. Aí você fala, mas qual é a maneira de eu quebrar esta ansiedade da minha vida? Quer uma receita bíblica? 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É lançando sobre o Senhor a tua ansiedade. Ah, mas como é que eu lanço a minha ansiedade sobre Deus? Gente, orando, buscando a Deus é simples. São coisas simples, gente. Tem nada de dificuldade aqui. Como é que eu lanço a minha ansiedade sobre o Senhor? Poxa vida, tendo comunhão com Ele, meu tempo devocional, orando, buscando a Deus através da palavra, abrindo o meu coração com Deus, entregando a minha vida, entregando o meu caminho ao Senhor. E no mais Ele tudo vai fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Creia nisso. Então, gente, controle a ansiedade. Essa foi uma quinta atitude. A sexta atitude: tenha fé. Tenha fé. Amigos, nós precisamos crer que o Senhor está conosco. Precisamos crer que Ele é o Deus do impossível. Precisamos crer que Ele vai agir no tempo certo, que Ele vai abrir a porta certa e nós não vamos quebrar a cara. Creia nisso. Davi disse no Salmo 27, pereceria, sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Declaração de Davi. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nós precisamos crer, mesmo que as coisas estejam difíceis. Está difícil? Tá. Para todos nós, não é só para você. Para todos nós, para mim, para você, para outras pessoas. Mas nós precisamos crer, mesmo que as coisas estejam difíceis. Porque Deus tem todo o poder e Ele vai agir em nosso favor. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. A gente precisa crer, meus amigos, que na hora certa, no tempo certo, no tempo de Deus, a porta vai se abrir e o milagre vai chegar. Nós precisamos crer nessas verdades. Deus tem uma resposta certa para a sua vida. O homem traça os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É na hora certa. Confie, creia, descanse em Deus. Ele tem o melhor para você. Outra atitude, sétimo, anote aí. Anote. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Amigos, ânimo. Ânimo vem da palavra alma. O animado é o disposto, é o ativo, é o positivo, é o alegre, é aquele que confia na vitória. Há momentos que nós temos vontade mesmo de desanimar e recuar, não é verdade? Quem aqui de nós já não teve vontade de jogar a toalha? Quem de nós? Vontade de desistir. Mas uma outra atitude para aqueles que desejam esperar em Deus é ter ânimo. Mas qual que seria uma receita bíblica para nós estarmos animados, gente? Você quer anotar aí algumas coisas importantes para você estar animado? Olha só. Para aqueles que desejam estar animados. Primeiro, ore e louve a Deus. Ore e louve a Deus. Lembra da história de Paulo e Silas em Atos, no capítulo 16?
Paulo e Silas foram açoitados e presos injustamente. Veja, gente, a injustiça é um dos fatores que pode levar alguém a uma depressão. Mas eles entraram numa depressão? Não. A Bíblia diz que perto, lá no versículo 25 de Atos 16, diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Então, uma receita bíblica para você estar animado: ore e louve a Deus. Olha uma outra dica: ocupe a sua mente com pensamentos bons, com pensamentos positivos. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, ocupe a sua mente com estas coisas que Paulo diz, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é honesto, com aquilo que é justo, com aquilo que é puro, com aquilo que é amável, com aquilo que é de boa fama, com aquilo que tem virtude. Se há louvor, com aquilo que há louvor. É nisso pensai. Essas coisas devem fazer parte do teu pensamento. Olha uma outra dica aqui para você. Se você quiser anotar, anote aí para você estar animado. Aprenda a ouvir coisas boas. Aprenda a ouvir coisas boas. Veja que o apóstolo Paulo, ele foi animado porque Deus certa vez enviou Tito para levar palavras boas e verdadeiras para ele. Isso está lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, que diz o seguinte, que mesmo, Paulo dizendo, né, mesmo quando nós chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso. E ele diz o seguinte: antes, em tudo, fomos atribulados. Por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, olha só, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Então, amigos, saia de perto de gente fofoqueira, de gente negativa, de gente maledicente. Saia fora desse tipo de gente. Saia fora. Urgente. E se aproxime de gente que vai te levar a uma vida de vitória. Pessoas que vão dizer coisas boas, palavras de esperança para você. Cuidado com gente que te põe para baixo. Gente pessimista, negativa o tempo todo. Tudo é ruim, nada vai dar certo. Cuidado com isso, cuidado com isso. Olha outra coisa para você se manter animado. Veja, tenha uma boa visão sobre a vida. Tenha uma boa visão sobre a vida. Sabe o que Jesus disse lá em Mateus 6? Jesus disse o seguinte, que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, disse Jesus, todo o teu corpo terá luz. E Jesus continuou dizendo o seguinte, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti, se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Foi o que Jesus disse. Então, Jesus ele quis dizer que a maneira como nós percebemos a vida determinará quem seremos. É assim. Se nós tivermos uma visão pessimista da vida, nós seremos assim, para baixo, pessimistas. Se tivermos uma visão otimista da vida, nós teremos ânimo. Agora veja bem, Jesus não nos ensinou a termos uma visão utópica da vida. Não é isso. E ele deixou muito claro para nós, no mundo tereis aflições. Então não é uma visão utópica. Nós sabemos que nós vamos enfrentar lutas, dificuldades, crises, pressões, aflições. Mas também nós devemos visualizar a vitória que o Senhor vai nos dar. Isso a gente não pode perder de vista. Olha uma outra dica para você.
Para você se manter animado, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Lembra da história de Abraão e Sara? Eles já eram velhos e não podiam ter filhos. A promessa não havia se cumprido, mas a Bíblia diz, lá em Romanos 4:20, que Abraão ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele se fortaleceu nesse tempo de espera até se cumprir a promessa. A Bíblia diz que ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então você quer ser uma pessoa animada? Dê glória a Deus. Se você glorificar a Deus, Ele vai te renovar e você não vai perder o ânimo. Então eu até trago um desafio para você, quando nós terminarmos essa live aqui. Você dedicar um tempo antes de você dormir, 1 minuto apenas, tá? É uma tarefa de casa. 1 minuto antes de você dormir, você glorificar a Deus. Isso vai te fazer bem, isso vai levantar o seu ânimo. Glorifique a Deus. Abraão foi fortificado na fé, ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Comece a louvar a Deus. Não peça nada, só louve a Deus. Diga obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pela paz, pela minha casa, pelos meus filhos, pelo alimento que eu tenho. Vá glorificando a Deus, vá agradecendo, agradecendo, glorificando. E você vai ser fortificado na fé. Mas deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Eu queria falar sobre o agir de Deus, caminhando aqui para um final. Tudo isso que a gente viu, todas essas atitudes que nós vimos, competem ao homem, a mim, a você. Mesmo você aí escrevendo, mesmo você copiando e até praticando essa receita, se assim posso dizer, nós poderemos ser pegos no momento ruim, porque nós somos seres humanos, frágeis, né? Debilitados, falhos, finitos. Existem pelo menos 3 coisas que podem afetar a nossa estrutura emocional. A agonia, que é aquela angústia, que é uma agonia intensa. A depressão e a síndrome do pânico. Nessas horas, gente, entra a parte de Deus na história. Deus vendo, sabe, o nosso esforço, Deus conhecendo a nossa estrutura e sabendo quem somos, Ele entra na nossa história e sustenta a nossa estrutura emocional para que a gente não fracasse. Ah, meus irmãos, eu creio assim. Isaías 40, versículo 28. Texto lindo, que diz assim: não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Assim vai ser na sua vida. Creia assim. Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Deus vai te sustentar no meio das tribulações, no meio da crise e da adversidade. Ele vai te sustentar. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Tem de bom ânimo, disse Jesus. Tem de bom ânimo. Eu quero concluir com uma pergunta, e eu quero responder essa pergunta. A pergunta é: por que nós podemos esperar em Deus? Por quê? Primeiro, você pode esperar em Deus porque Ele é o Todo-Poderoso. É por isso que você pode esperar em Deus. A Bíblia diz, lá no Salmo 89, diz assim: pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? E o salmista diz assim: tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão,
e alta está a tua destra. Então, amigos, se Deus é poderoso, se Deus realmente é poderoso, Ele pode resolver todo e qualquer problema, toda e qualquer dificuldade ainda hoje. Ele pode abrir hoje uma porta para você, porque Ele é poderoso. Ele tem tudo nas mãos dele, Ele é o construtor do universo, Ele é o arquiteto do universo. Ele é o Senhor da criação, Rei dos reis, Senhor dos senhores, todo-poderoso. Por que nós podemos esperar em Deus, então? Primeiro, porque Ele é o Todo-Poderoso. Segundo, porque Ele é fiel. 2 Timóteo 2:13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então nós podemos esperar em Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Sabe, você pode confiar em alguém e essa pessoa falhar com você. Como já aconteceu com todos nós aqui, não é verdade? Confiamos em pessoas que falharam conosco, nos decepcionaram. Esperávamos o melhor dessas pessoas e o que veio para nós foi desdém, egoísmo, mesquinharia. Não é verdade? Não é verdade? Poxa vida, é tão triste, a gente fica tão decepcionado. Pessoas que foram infiéis, não foram leais nas suas amizades. Falaram uma coisa para nós na nossa frente, por trás fizeram outra. Nos abandonaram. E às vezes a gente tem uma tendência de achar que Deus é assim. Deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, ainda que nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Deus é fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Se Ele for infiel, Ele deixa de ser Deus. E por último, por que nós podemos esperar em Deus? Porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é fiel e, por último, porque Ele é Pai. Ele é o nosso Pai. Gálatas 3:26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E porque Ele é Pai, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele tem o melhor para nós e Ele nunca se esquece de nós. Ele nunca se esquece de nós. Como é bom saber disso, né, gente? Isso é maravilhoso. Ele é o nosso Pai. A nossa relação com Ele deve ser uma relação de Pai. Ele é o nosso Pai amado, Abba Pai. Abba Pai. Como é que você se relaciona com esse Deus? Como é que você se relaciona com o Senhor? Há uma diferença entre a gente se relacionar com Ele como um Deus apenas e como Pai. Tem pessoas que falam com Deus como se elas estivessem falando com ídolos, não como Pai. Porque com o Pai a gente fala com o nosso coração em paz, gente. Estamos vivendo dificuldades? Estamos, mas nós estamos diante do Pai. E com o Pai a gente fala em paz. E não falamos com um ídolo. Ele é o nosso Pai. Ele tem o melhor para nós. Ele cuida de nós. Ele não se esquece de nós. Creia nessa verdade em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Posso fazer isso? Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu oro, primeiro te agradecendo, porque até aqui a tua boa mão tem estado sobre a nossa vida, sobre a nossa comunidade. Aqui estão os meus irmãos, todos eles. Vivemos juntos, estamos vivendo uma grande crise. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que é maior do que os nossos problemas. Nós temos um Deus que basta uma só palavra e tudo vai mudar. Que se neste momento der uma ordem, tudo vai acontecer. Pai, eu peço ao Senhor que neste momento de espera que nós estamos vivendo, que o Senhor conforte o nosso coração e o coração dos meus irmãos. Muitos que estão vivendo crises, problemas, buscando respostas, alternativas, buscando saídas, não encontram, mas eu creio que o Senhor no momento certo vai responder aos anseios do nosso coração. Nada vai nos faltar. O Senhor é o nosso pastor.
O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não se esquece de nós. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias. E a tua presença conosco é o que faz a diferença. Pai, eu peço ao Senhor que neste momento dê aos meus irmãos consolo, direção, ânimo, dê paz ao coração deles. Tira toda a ansiedade. Tira, por favor, Senhor, nesta noite, toda a ansiedade dos meus irmãos. Muita gente vivendo um tempo assim de muita ansiedade, de medo. Oh, Senhor amado, eu sei, tua palavra diz que a presença do verdadeiro amor lança fora o medo. A presença do amor lança fora o medo. Nós cremos que nesta noite todo medo vai cair por terra. Toda a ansiedade ruim, exagerada, que tem produzido coisas ruins no nosso organismo, no corpo das pessoas. Pai, nós neste momento clamamos e peço a tua cura. Tu és o médico dos médicos. Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu oro, Senhor, te agradecendo porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos fortalecido. O Senhor tem sido muito bom para conosco e para com a nossa casa. Abençoa, Senhor. Abençoa todos os meus irmãos. Que haja saúde no lar, que haja alegria no lar, que haja provisão financeira em cada casa, que nada falte aos meus irmãos, que haja livramentos deste mal, deste vírus, que os meus irmãos sejam protegidos, sejam guardados por ti, Senhor, guardados contra todo o mal, toda praga que surgir, seja repreendida em nome do Senhor Jesus, e que haja saúde no corpo, na alma e no espírito. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Amém, meus amigos. Glória a Deus, glória a Deus. Um beijo para você. Deus abençoe, Fabi. Beijão para vocês. Boa noite, graça e paz. Tchau, queridos.